Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre motivadores de compra. O que faz as pessoas comprarem produtos e serviços dentro do teu negócio. E eu quero elencar isso em 3 partes dentro desse vídeo, né? A primeira parte vai ser o que motiva de fato a compra dessas pessoas dentro de uma empresa. A minha experiência analisando times de vendas todo santo dia, acompanhando esses comerciais. E também o olhar das empresas para os produtos, porque qualquer influência que isso tem dentro de um negócio, né? Para começar, eu quero te falar que eu tenho estudado bastante nas últimas semanas aí sobre experiência de compra, sobre lógica de consumo das pessoas, né? Como as pessoas tomam essa decisão, o que influencia elas a dizerem sim para uma empresa, para um negócio, para que eu entenda como adotar uma postura de vendas mais efetiva, né? E quando eu falo de postura de vendas, não é que a gente queira ficar usando hackzinho. Se você me acompanha há um pouco mais tempo aqui, você sabe que eu não gosto dessa perspectiva de você ter que recorrer para hack de vendas, para técnica, né? Eu acredito que nós somos humanos, que precisamos fornecer o suporte para as outras pessoas, e a outra pessoa do outro lado, ela tem alguma dificuldade que o teu produto ou serviço resolve. Basta saber fazer as perguntas corretas para identificar os maiores problemas e juntar a solução com o problema. Esse é o caminho de uma venda, né? Mas veja bem, existem formas de fazer isso de maneira mais efetiva, vamos dizer assim, né? Boa parte das pessoas segue pelo caminho errado quando se trata de apresentar um produto, de apresentar uma venda, e é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo com você. Então vamos lá. O que motiva uma pessoa a procurar um produto? Ela tá ali parada não, né? Ela tá ali rodando o feed no Facebook, no Instagram, que é o que mais acontece hoje. E aí, repentinamente, ela vê um anúncio e ela tem o desejo de comprar, vamos dizer assim. Nós poderíamos desenvolver um vídeo somente falando sobre isso, né? Sobre anúncios que convertem, sobre marcas que foram muito poderosas ao longo do tempo fazendo isso, como, por exemplo, a Coca-Cola. É muito difícil você tirar hoje a dominância da Coca-Cola no mercado, porque eles trabalharam por muitos longos anos um branding muito forte, né? Então você não precisa mais ser impactado por um anúncio dentro da meta para sentir vontade de tomar uma Coca. É óbvio, né, que vai fazer sentido, vai ajudar bastante, mas muito possivelmente já se tornou algo natural na vida de pessoas que gostam da Coca-Cola. Não sei se você gosta ou não. Mas veja, quando você está ali rolando o feed do teu Instagram, você é impactado por um anúncio. O quão profundo esse anúncio consegue ir dentro do emocional da pessoa é o que dita a urgência dela entrar na compra ou não. Então isso eu já posso abrir aqui um pensamento para você, né? Que se você faz anúncios na internet e você está tendo dificuldade na conversão do outro lado, né? Vamos falar que você leve do anúncio para o WhatsApp, muito possivelmente não está conseguindo ativar o gatilho emocional. Eu não gosto da palavra gatilho, mas é para ficar mais claro aqui na explicação. Você não está conseguindo ativar um emocional correto, um emocional profundo o suficiente para que acelere a tomada de decisão, né? Veja, existem produtos que nós chamamos de no-brain, né? Que o preço ele é muito irrelevante próximo, se comparado ao que o produto entrega. Vamos falar uma Coca-Cola, tu vai pagar R$10 numa Coca e o prazer de tomar Coca-Cola ele é muito grande, então acaba que R$10 é um valor que você vai no mercado e compra 5 Coca-Colas de uma vez, tranquilamente, né? Então isso é um produto que acaba tendo no-brain, você não precisa pensar muito para comprar. E quando você está muito afetado pelo emocional, quando aquele anúncio te despertou um emocional muito grande, você tende a tomar essa decisão mais rápido. Então é isso que de imediato um anúncio precisaria fazer, né? Se você quiser ter maior efetividade de vendas. Agora, pessoas compram, vamos falar de produtos com uma linha de compra um pouco mais alta. Vamos usar de exemplo aí um carro, né? Você tem uma loja de carros, você quer melhorar o teu time de vendas, então você precisa colocar na cabeça do teu comercial que pessoas compram de pessoas quem elas confiam. Então você tende a comprar com maior facilidade de pessoas que você confia. Se você olhar para o teu ciclo de amizades aí, para o teu ciclo de vida, na verdade, você vai ver que está sempre comprando no mesmo lugar.
A maior parte das coisas que você compra com frequência, você compra no mesmo lugar, porque você confia naquela pessoa, naquela empresa, e isso reduz a dificuldade da venda acontecer. O mesmo vale quando você se posiciona como o comércio, como o vendedor. Você precisa, obviamente, demonstrar mais confiança ao teu cliente. E quando eu falo isso, falando de um produto de linha de compra mais longa, basicamente é não tentar enfiar a venda goela abaixo da pessoa, porque qualquer pessoa hoje minimamente educada já entende quando está sendo empurrada, né? Vamos usar essa linguagem, mas quando você se posiciona como consultor, e como é que se faz isso, né? Fazendo as perguntas corretas. Você demonstrando que você está ali para resolver um problema e que se você de fato não tiver dentro do teu estoque aquilo que resolve o problema, você não vai vender para aquela pessoa. Isso é basicamente respeito, né? E as pessoas gostam e percebem isso, tá? Agora, a minha experiência analisando o mercado de vendas, né, consultores de vendas trabalhando dentro de CRM, porque hoje dentro da minha operação, da Vainor Company, nós temos uma plataforma onde eu consigo acessar as vendas acontecendo, né, acessar os atendimentos e entender tudo como acontece em cada negociação de cada nicho. É uma coisa bem interessante que dá uma boa bagagem de experiência. Mas veja, o que motiva a compra nós já definimos que é o fator emocional. Até esqueci de falar no primeiro tópico que existe o lado emocional e o racional da coisa, né? E mais de 85% do nosso comportamento ele é guiado pelo nosso racional. Então muitas vezes você até fala uma coisa, você fala que prefere Pepsi, mas emocionalmente você tem um maior disparo ali de emoções, de fato, com uma Coca-Cola, por exemplo. Um exemplo bem esdrúxulo, mas dá para entender. Então, quando fala de compra emocional e racional, boa parte das coisas que eu vejo dentro dos times comerciais é que em grande maioria, utilizam de contextos racionais para tentar vender, sempre tentando bater na característica do produto. Cara, as pessoas não compram por característica de produto. Você não compra o carro porque ele tem ABS ou porque ele tem rodas de liga leve. Logicamente, isso vai ter o seu certo peso na balança, mas você compra muito mais por conceitos que são emocionais, tá? Então, vamos lá, como eu falei, geralmente você fala uma coisa, mas você faz outra. E isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, né? Até certo limite. Mas a ideia é que nós não somos realmente motivados pelo que falamos que somos. Em resumo, é isso, tá? Então nós somos motivados por coisas que muitas das vezes nós nem gostamos de falar no meio de outras pessoas. Nesse livro que eu estou lendo recentemente, A Lógica do Consumo, ele fala uma coisa que é muito interessante, que se você está numa roda de pessoas e te fazem uma pergunta relacionada a qualquer tema, muitas das vezes, a depender do âmbito emocional que isso tenha para você, você não vai contar o real motivo pelo qual você faz tal tarefa, por exemplo, porque aquilo pode ser que seja algo muito íntimo, então você vai falar outra coisa, eu comprei esse carro porque ele é econômico, mas na verdade não tem nada a ver com isso, né? Você comprou porque o carro é presença e você quer chamar atenção. Mas ninguém vai falar isso para os outros, né? Então acontece que muitos dos motivadores de compra estão enraizados em um nível mais profundo, onde muitas das vezes as pessoas não vão falar abertamente, tá? Só que se o comercial parte sempre do princípio de, eu vou pelo âmbito racional, e isso muitas vezes, pela maior parte das vezes que eu já vi, acontece de forma... Como é que eu posso te falar isso? Acontece de uma forma que o cara ele não sabe que ele está fazendo errado, entende? Ele está indo por um conceito racional, mas na cabeça dele ele está fazendo o melhor possível. Eu preciso falar que esse carro aqui ele é incrível. Mas veja bem, né? Se você estiver comparando, se estiver vendendo um conceito racional e o vendedor da concorrente estiver vendendo um produto muito parecido, é muito difícil de você ganhar essa briga, né? Acaba que você vai acabar indo para o preço, que é a pior coisa que você pode fazer dentro de uma empresa, é ficar disputando por preço. Agora, se você sabe fazer as perguntas certas e colocar o cliente no estado emocional correto, é muito mais fácil, né? Ao invés de você vender, por exemplo, freios ABS e rodas de liga leve, venda segurança para a família. Entenda se aquela pessoa que está comprando, se aquele pai, se aquele homem ou aquela mulher, se eles têm filhos, se eles são casados. Então faz muito sentido hoje para mim, por exemplo, que
que tenho esposa, eu comprar um carro que seja seguro para quando eu for viajar com ela, que tenha airbag duplo, que tenha freios ABS, por causa da segurança, não porque eu estou comprando uma roda de liga leve ou coisa desse tipo. Então, entende? Você executar as perguntas básicas como fulano, você tem filhos? Essa é uma pergunta que ela é simples de fazer, mas vai fazer toda a diferença no processo de decisão, porque se eu tenho filhos, eu não vou economizar em coisas que colocam em risco a segurança dos meus filhos, entende? Então, quando você percebe essas nuances, fica muito mais fácil de você guiar uma negociação sem parecer estar empurrando, né? Porque aí você faz o que eu chamo de triagem, que é buscar entender o porquê o lead compra, o porquê ele está procurando essa compra. Lembrando que, se você fizer essa pergunta muito direta, como, por exemplo, fulano, por que você está comprando isso? Ele dificilmente vai te contar a realidade, como eu falei, as pessoas fazem uma coisa e falam outra, né? Então, você fazer perguntas daquilo que realmente importa para ele e que fazem sentido na decisão de compra do teu produto ou serviço vai te ajudar a descobrir a real resposta disso e também antecipar objeções lá na frente, que quando a pessoa vai ficar te falando, eu tenho que ver com a minha esposa, né? Só que passos atrás ele falou que era solteiro. Então essa objeção não vai colar, certo? Mas, em resumo, é você entender que todo 90%, 95%, dados tirados da minha cabeça, tá? Mas daquilo que eu vejo, pelo menos, dentro das plataformas, como eu te mencionei, os vendedores sempre perseguem e percorrem um caminho racional. Então, se você construir o teu time aprendendo a moldá-los em cima de contextos emocionais, obviamente usando com cautela esse tipo de coisa, né? Você vai dar um passo à frente à concorrência, porque todo lugar que você entrar, faça o teste por você mesmo. Entre num comércio aí da tua cidade e você vai ver como ficam te empurrando conceitos totalmente irracionais e muitas das vezes você vai ver que são conceitos sem base nenhuma. Por exemplo, eu posso entrar numa loja, ficar olhando para um carro sem falar nada e o vendedor vai falar, nossa, que cor linda, né? Esse vermelho é maravilhoso. E na verdade eu odeio vermelho. Então perceba que é uma afirmação que não faz sentido. Eu poderia, como vendedor, chegar e perguntar, o que você acha dessa cor? Ela tem um toque mais esportivo, né? E a pessoa vai falar o que ela acha. E para mim isso é uma informação que se ele falar, pô cara, eu não gosto de cor muito chamativa, eu não vou apresentar os outros 30 carros que eu tenho no estoque de cor chamativa porque está claro que essa pessoa não gosta, né? Então são perguntas básicas que ajudam um comercial a ser guiado de uma forma mais inteligente e consequentemente conseguir mais vendas. Só que quando a gente fala de mais vendas, não é só mais vendas no agora. Porque se você se posiciona como um consultor de confiança, né? Pô, eu estou aqui para resolver o teu problema, independente se você vai fechar negócio comigo ou não, eu quero te apoiar nessa decisão. Essa pessoa, ela vai criar um vínculo com você, um grau de confiança tão grande que pode ter certeza que nas próximas compras ela vai te procurar. E eu volto a reforçar o que eu falei no começo desse vídeo. Perceba o teu costume de compra. Você compra sempre as coisas no mesmo lugar. Porque em algum momento dessa compra algo aconteceu que você confiou demais nessa pessoa e essa confiança ela foi passando de tempos em tempos. Então o grande desafio de uma empresa que eu vejo hoje é sempre estar começando o mês que vem na estaca zero. Porque não constrói carteira. E como é que você constrói carteira? Construindo pessoas que confiam em você. Então, toda vez que eu for trocar de carro, eu vou atrás de você. Porque eu confio, porque você me dá assistência, porque você pergunta como foi a minha experiência, né? E isso já abre a porta para o nosso terceiro tópico, que é a experiência, o olhar das empresas, na verdade, para os produtos. Veja, eu gosto de conectar muito, eu conectei, na verdade, né, lendo esse livro, A Lógica do Consumo, e alguns tópicos dele eu consegui lembrar de coisas que eu ouvi, né, eu falo ouvi, mas eu li, na verdade, nos livros do Seth Godin, que ele fala sobre a experiência de produto. Qual é a experiência que você propõe nos teus produtos para o cliente? E a maioria, na verdade, das empresas esquece desse tópico, esquece desse detalhe e acaba deixando muitas vezes o produto, é esse aqui, é o famoso MVP, né? Só que deixa o MVP para sempre. Aí fica entregando aquela porcaria de produto e serviço de qualquer jeito. Mas imagine se você entrega para o teu cliente um produto que ele seja irresistível, que ele seja igual a Coca-Cola. Coca-Cola é irresistível. Se você gosta de Coca-Cola, você vai até sentir vontade de tomar uma agora,
bem geladinho. Mas imagine o poder que tem você investir num produto que de fato resolve a dificuldade do teu cliente e ainda entrega o que a gente chama de over delivery para ele. Eu gosto sempre de usar o exemplo da pizza. Se você pede uma pizza e a pizzaria te fala assim, olha, vai estar pronta em 40 minutos e ela te entrega em 20, a tua experiência vai ser fantástica. Você vai falar bem dessa pizzaria para todo mundo, falar, ó, pede essa pizza lá. Obviamente que a qualidade do produto vai influenciar, né? Mas acredito que você entendeu. Agora, se ela te promete em 20 e te entrega em 1 hora e pouco, você vai odiar a experiência. O mesmo vale para o teu produto. Vamos imaginar aqui que você tenha um auto center, você arruma carros, né? Imagine o que vai acontecer com o passar dos tempos se você parar de ter a perspectiva, né? Ou não sei se você até tem um auto center, mas a título de exemplo apenas, parar de ter a perspectiva de fazer sempre o mínimo. Pô, o cara veio aqui para trocar pastilha de freio, eu vou trocar só pastilha de freio. Esse é o mínimo, esse é o serviço que qualquer um faz, é o MVP, tá? Então é muito difícil você diferenciar o teu negócio se você entrega um produto, serviço desse tipo. Ah, vou fazer só o que foi pago para fazer e o cliente que se dane. Pode parecer pesado, mas eu já vi essa perspectiva em diversos tipos de negócio, tá? Agora, se o cliente entra e ele falou assim, olha só, fulano, eu preciso trocar os freios do meu carro. Aí você, ok, entendi. Revisa o freio do carro, só que aí, ao levantar o carro no elevador, você já viu que os discos precisam de um passe, você precisa analisar um pouco a suspensão do cara, porque os coxins estão estourados, né? Você já pensou se você tira foto dessas coisas, chega no balcão e apresenta fulano, olha só, nós temos a pastilha do teu carro, o valor para troca é esse, mas aproveitando, enquanto o carro estava no elevador, eu já analisei que, olha só as fotos aqui, os coxins estão estourados. Só que veja, aqui abre a porta para eu entrar no âmbito irracional, né? O âmbito emocional, basicamente. Se eu falar para ele assim, ó, o teu carro vai ficar fazendo barulho se você não trocar os coxins, né? É uma coisa. Agora, se você fala, fulano, isso aqui corre perigo porque XYZ. Pode acontecer de você estar numa estrada e acontecer isso e isso. É óbvio que com um coxinha é muito difícil de gerar um acidente, né? Mas vamos falar aí de partes mais importantes da suspensão, é bem possível, né? Terminal de direção e afins, você pode ir por esse âmbito emocional. Fala, olha, e como eu quero cuidar de você, eu estou te apresentando isso porque é essencial fazer a troca agora, para que você não corra riscos, para que você não coloque as pessoas em risco com o teu carro na estrada. Você entende que eu estou indo por uma parte mais profunda, eu estou mostrando para ele que ele tem um problema e eu quero resolver, eu estou aqui para resolver? Pode ter certeza que alinhando essa perspectiva com o teu time, fazendo isso virar uma cultura, né, de ser um solucionador, nós estamos aqui para servir, para resolver, a tua empresa vai pelo menos aumentar uns 40% de faturamento, porque as pessoas vão confiar mais. E pessoas que confiam são pessoas que trazem novos clientes, porque elas começam a falar para todo mundo. Aí você entra num conceito que o Seth Godin chama de marketing viral, né? Que o teu produto é tão bom, ele é tão bom que as pessoas precisam comentar para fora, falar, cara, vai naquela auto center porque ele é espetacular, entendeu? Então, esses eram os 3 tópicos que eu queria falar com você sobre venda, sobre comercial, sobre posicionamento de produto, e espero que isso te ajude de alguma forma a melhorar o teu produto e serviço, seja qual for o teu nicho. Te vejo em breve.